Vamos lá, galera. Boa tarde, rapaziada. Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Vou passar para vocês aqui uma reportagem que saiu hoje, tá? Eu vou passar para vocês aí, vou dar minha opinião e explicar mais ou menos o que aconteceu há alguns anos atrás. Tá, ok? Vamos lá. Isso aí é sobre um deputado do PSL que está cobrando ao bispo, a um bispo que faz parte do Vaticano aqui do Brasil, a visita de Lula ao Papa. Chega a ser ridículo isso, cara. Vamos lá, a reportagem depois eu explico para vocês e vou mostrar para vocês a hipocrisia desses falsos cristãos que tem um monte. Vamos lá. Deputado Príncipe cobra explicações de bispo sobre visita de Lula ao Papa, certo? Vamos lá. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele é o príncipe, né? Ele faz parte, descendente do clã, da linhagem aí, da monarquia, né? O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL e aliado de Bolsonaro, enviou um ofício ao arcebispo Giovanni Daniello, da Nunciatura Apostólica em Brasília, cobrando explicações sobre a visita que Lula fará ao Papa Francisco na próxima quarta-feira e a representação do Vaticano aqui. Ou seja, ele está cobrando. Essa visita seria hoje, quarta-feira, mas não vai ser na quinta, vai ser amanhã. Olha o que ele fala, olha o que esse cara fala. Indago respeitosamente se sua santidade não teme pela imagem da Santa Igreja ao apoiar abertamente notórios comunistas brasileiros que comprovadamente cometeram graves crimes. Questionam ainda quanto à legitimidade dessa visita e os efeitos negativos que poderão acarretar ao povo e às instituições brasileiras, escreveu Orleans e Bragança no encerramento do ofício. Ok? Olha o que ele escreveu, hein? Agora vamos lá. O arcebispo Giovanni é italiano e núncio apostólico no Brasil desde 2012, nomeado pelo Papa Bento XVI. No decorrer do texto, certo? O deputado ainda sugere que a Santa Sé deve algo por algum benefício alcançado no governo Lula. Olha o que ele está falando. Ele está insinuando que o Vaticano deve alguma coisa ao governo do Lula. Tá me entendendo? Olha só, a imbecilidade, a mentira e o ódio que esses caras têm. Sem querer especular se há qualquer obrigação que a Santa Sé tenha contraído com o condenado, olha só, hein? Sem querer especular se há qualquer obrigação que a Santa Sé tenha contraído, olha só como é que ele é canalha, com o condenado no passado quando ocupava a presidência do Brasil. Ao recebê-lo, representará a impunidade e o desrespeito às instituições brasileiras. Essa é prática reiterada pelo condenado e pela organização criminosa que ele dirige, o Partido dos Trabalhadores, o PT. Assim como o condenado, promove ideologias socialistas e objetivos comunistas abertamente há várias décadas. Para começar, olha só, além de tudo, ele não conhecia a história, que eu vou passar para vocês aqui, a história verdadeira, a hipocrisia desse retardado. Vamos lá, em primeiro lugar, gente, é tão burro que eu não entendo, cara. Olha só, socialismo é uma coisa, comunismo é outra. Então esses pessoal, eles são tão imbecis que eles juntam tudo, eles acham que comunismo e socialismo é a mesma coisa. Não é, e eu já expliquei para vocês aqui, já passei para vocês o que é o socialismo e já passei o que é o comunismo. Então, isso aí é para você ver notoriamente que esse cara é um burro, um imbecil, e não conhece da história, ou seja, da própria história dele, no caso dos ancestrais dele, da família dele, a história da família dele. Olha a hipocrisia. Vamos lá. Gente, eu pesquiso, antes de qualquer coisa eu pesquiso para eu poder falar alguma coisa. Então, vamos lá. Em 1864, preste atenção no que eu vou falar, tá? Não é mentira, é uma coisa que eu pesquisei, depois eu passo para vocês aonde pesquisar. Em 1864, até então,
as igrejas, no caso o Vaticano, ela recomendava, dava algumas sugestões aos países, no caso Argentina, Brasil, todos os países, davam sugestões. E para o Brasil também davam umas sugestões. O Vaticano mandava algumas sugestões. Isso, o Papa, no caso, na época, era o Pio IX, e ele mandava algumas sugestões para o Brasil. E o Brasil, e como outros países, não eram obrigados a acatar, esses pedidos da igreja. E a igreja também, ela não era obrigada a você fazer na época, fazer o que a igreja queria. Então a igreja também sabia disso. Ela dava, tipo assim, ela dava um conselho e você fazia, no caso, fazia se quisesse. Só que na década de 1870 aí, já começou a acontecer uma coisa que eu vou passar para vocês aqui. O que aconteceu? Em 1864, Dom Pedro II era o monarca do Brasil, era Dom Pedro II. Então o Papa Pio IX pediu, no caso para o Brasil, né, pediu para o Brasil, para o imperador brasileiro na época do Dom Pedro II, pediu para ele não deixar, ou seja, tirar das igrejas católicas todos os maçons. Naquela época existia maçonaria. Então o Papa, ele queria desvincular os maçons da igreja. Tá? Ele pediu para o Dom Pedro II, olha só, a igreja é uma coisa, a maçonaria é outra. Então, quem é da maçonaria, por gentileza, vocês, ou seja, dando conselho também, vocês tiram da igreja católica esse tipo de pessoas que são da maçonaria. Isso foi um pedido do Papa Pio IX. O que aconteceu? Vamos lá. O Dom Pedro II simplesmente ele não acatou essa decisão, essa decisão não, mas esse pedido do Papa. Aí a igreja, no caso o Vaticano, aí começou a ter uma desavença com o Brasil, com Dom Pedro II. Agora eu falo para vocês, sabe por que ele não acatou essa decisão? O Dom Pedro II não acatou? Simplesmente porque ele fazia parte da maçonaria nessa época. Então ele era maçom, então ele não acatou, certo? Ele não acatou, e aí eu tiro por aí para vocês verem a hipocrisia desse príncipe querendo que te dê satisfação pro bispo. Por que o Vaticano vai receber o Lula? Porra, cara, pelo amor de Deus, olha a sua história primeiro, cara. Olha a sua história. Dom Pedro II, ele simplesmente não acatou uma ordem da igreja, ou um pedido da igreja, para defender a maçonaria, que ele fazia parte. E a maçonaria, na época, e até hoje, todo mundo sabe, é só elite, só rico, certo? Só rico. Então, é essa história que eu estou contando para vocês. E nessa época também, o Dom Pedro II, ele jogou para escanteio a igreja católica e começou a apoiar a maçonaria, e na época estava começando a aparecer os protestantes também, tá? As igrejas protestantes, ele começou a apoiar também as igrejas protestantes. Nessa época também aconteceu, quando ele recebeu esse pedido do Vaticano, no Brasil todo, então teve 2 estados que receberam também, lógico, que receberam também esse pedido e acataram o Vaticano. Foi em Olinda, eu me lembro aqui, Olinda, Olinda, e teve em outro lugar também, em Belém, Olinda e Belém. Lá o clero, no caso, os arcebispos de lá, acataram a decisão, o pedido do Vaticano, e expulsaram os maçons da igreja católica. Expulsaram no bom sentido, tiraram eles, falaram que eles não poderiam fazer parte. O que aconteceu? Você sabe o que o Dom Pedro II fez? O Dom Pedro II ficou puto da vida com isso, porque Olinda e Belém acataram a decisão do Vaticano, do Papa Pio IX na época. Simplesmente o Dom Pedro II
mandou prender esses padres, todos que foram a favor do Vaticano. Não satisfeito, mandou prender, não satisfeito, botou para trabalhar, trabalhar em como é que eu vou te falar? Trabalhar como se fosse, botou para trabalhar sem ganhar nada, sem nada, só por comida comida e moradia, só isso. Então você vê a hipocrisia desse cara, tá entendendo? Que ele não sabe nem a história do Brasil, nem sabe nem a história da família dele, que porra, na época foi contra o Vaticano, foi contra o Papa, tá entendendo? Foi a favor da maçonaria, foi a favor dos protestantes, tá entendendo? Então, esse hipócrita aí, isso é um hipócrita, cara, é um hipócrita. Então, porra, não vem vocês da família Bragança de Orleans, vocês não têm moral para falar alguma coisa do Papa e do Vaticano, cara. Vocês não têm moral. Até porque, porra, daqui a pouco não, vocês já estão falando que o Papa, o Francisco é comunista. Vocês não sabem nem o que é comunismo, cara. Vai estudar, porra. Se você não quer estudar, procura, vai no Google ali, você encontra ali, vai te explicar direitinho o que é comunismo e o que é socialismo. Você não sabe o que é socialismo e o que é comunismo, porra. Pelo amor de Deus. Hipócrita, você é um hipócrita. Esse príncipe é o cacete. Príncipe é um cacete, não sabe nem a história da vida, da família dele. Nem a história da família dele ele sabe. Ah, vai pro cacete, rapaz. Ó, deixa eu falar pra vocês. Isso que eu tô falando pra vocês, se vocês aí quiserem pesquisar e mais a fundo, é só vocês irem no Google, questões religiosas no Brasil. Bota lá, questões religiosas no Brasil. Tu entra lá que vai te passar tudo. Entendeu? A desavença do Brasil com o Vaticano, com o Papa Pio IX, tá ok? Então, tô passando isso para vocês, para deixar claro, né? Porque muita gente não sabe, então é bom a gente deixar claro, para não deixar esses malucos, esses bolsomínios, ser hipócritas, ir num jornal e, porra, pedir coisas absurdas. Cara, tem que rir, cara. Tem que rir. Tipo assim, eles estão querendo... O que ele está querendo falar aqui, na minha opinião, ou seja, ele está querendo que o Papa vai ter uma conversa com quem eles querem? Porra, vê a sua história primeiro para depois você falar alguma coisa e não falar merda, seu Felipe de nada, você é um Felipe de nada, você é um deputado que está roubando aí, passando a pena no Brasil aí, ó, com esse governo que está aí. Ok? É só vocês procurarem questão religiosa no Brasil, tá ok? Então tá aí a minha explicação para vocês aí. Pesquisei, tá, gente? Eu pesquisei primeiro para falar, tá ok? Agora, se vocês quiserem pesquisar mais a fundo, é só entrar lá no Google, questões religiosas. Dá o seu like, dá o seu dislike, faça o seu comentário aí, o que vocês acharam desse cara aí, desse deputado aí, desse porra, falando merda aí que Lula não podia... cobrando do Vaticano, cobrando do arcebispo do Brasil, porque que Lula, tá me entendendo? E falando um monte de asneira, burro, não sabe o que é socialismo, não sabe o que é comunismo, que ele associa os dois para você ver com a burrice dele, tá ok? Faça seu comentário e compartilha para as pessoas saberem o que é a verdade, a verdadeira história nossa, né? A verdadeira história nossa com o Vaticano na época. Isso foi na época de 1864. Ok? Tamo junto. Um abração. Fique com Deus.